choque. Aqui é a prosa choque. Me provoque. Aqui é prosa choque. Me provoque. Aqui é prosa choque. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prosa Choque, o podcast que fala sobre diversidade. Eu sou o apresentador, eu sou o Daniel Lage, sou psicólogo, sou psicanalista, sou influenciador digital. E antes de apresentar o convidado de hoje, eu quero fazer um pedido para vocês, meus seguidores lindos, queridos do meu coração. O assunto é, de novo, YouTube. Tem que se inscrever no canal, tem que ativar o sininho, tem que compartilhar com os amiguinhos, com as amiguinhas, parente, vizinho. E o YouTube agora, ele tem uma função chamada Valeu Demais. E o que é Valeu Demais? Valeu Demais são pequenas porções de dinheiro que vocês podem oferecer para os meus vídeos. Quero dinheiro? Quero dinheiro também, porque me ajuda bastante a fazer os próximos episódios. Então, já agradeço a vocês, valeu demais. E agora, então, chegou a hora de eu apresentar esse convidado. Vou ler o que eu fiz aqui maravilhoso. Ó, o convidado de hoje é palestrante e ativista antirracista há mais de 30 anos. Ele é professor de História, especializado em Educação Antirracista pela Faculdade de Educação da UFRJ e mestrando em Relações Étnico-Raciais. Atualmente, é gerente do Núcleo de Diversidade e Inclusão da Baema Educação. Mas hoje somos nós que vamos aproveitar as ideias, o conhecimento e as vivências dele. Seja muito bem-vindo, Fábio Conceição! Ô, Daniel Lage, que prazer, que alegria enorme estar aqui. Para mim, um privilégio enorme, uma alegria enorme. Muito obrigado pelo convite, agradeço a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí nos assistindo. Muito obrigado. Na nossa saudação, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, o que eu estava falando com o Fábio, que é um pedacinho do que a gente pode fazer para mudar o mundo. A ideia é mudar o mundo. Com certeza. Talvez não o mundo inteiro, mas o nosso mundo, né? O nosso mundo aqui, se a gente respinga por ali, já mudou alguma coisa do mundo. Então, por que estamos trazendo letramento racial hoje? Por quê? Estou dando início a essa segunda temporada e pretendo trazer vários temas referentes ao racismo. Para não ter aquela coisa de não sabia disso, não, nossa, onde procura isso? Não tem mais desculpa. Então vamos falar o básico do letramento racial e depois a gente vai desmembrando em outros assuntos. Perfeito. E para falar sobre isso, ninguém melhor. Eu te conheci... Não te conheci na palestra de letramento racial. Sim, acho que sim. Foi nessa? Na escola, sim. Foi nessa. Foi nessa, sim. E eu me apaixonei. E de uma maneira muito fácil de entender. Que bom. Então um tema difícil, né? Um tema sensível, não é simples. Sim. Mas a gente precisa falar sobre isso. Sim. Precisa encarar. Tá, tema básico. Vamos começar pelo básico? Bora. O que é o letramento racial? Básico. Antes, para começar pelo básico, se você me permitir, eu acho que vale a pena, importante dizer para as pessoas que estão nos assistindo que não tem como compreender o Brasil, não tem como compreender as desigualdades que estão presentes na sociedade brasileira sem falar de raça, sem falar de racismo. Não tem como. Raça e racismo estão sempre presentes nos processos de construção histórico, político, social e que nos trouxeram até aqui. E não tem como por quê, Daniel? Veja só, professor de história, né? Peço licença aqui para falar alguma coisa nesse sentido. O Brasil foi o país que mais recebeu africanos escravizados do tráfico transatlântico. Dos 12 milhões de africanos que entraram nas Américas, cerca de 5 milhões e meio entraram no Brasil. Portanto, o Brasil foi o país que mais recebeu. O Brasil, foi o último país a abolir a escravidão. Foram cerca de 380 anos sob o regime escravocrata. O último país do mundo a abolir a escravidão. Essa chegada foi em que ano? A partir de 1530. A partir de 1530. No início do processo de colonização. E o Brasil, pós-abolição, já na República, colocou em prática
oficialmente uma política para promover o embranquecimento da população brasileira, né? O embranquecimento é simbólico, criminalizando, né, as práticas culturais do povo negro. Foi aprovado pelo Parlamento Brasileiro em 1890 uma lei que criminalizava a capoeira, o candomblé, a umbanda, o samba. Então a ideia era embranquecer essas manifestações e embranquecer fisicamente a população, estimulando a imigração só de europeus e estimulando também a miscigenação. Então, não tem como a gente pensar em sociedade brasileira, em compreender a sociedade brasileira, sem levar em conta raça, sem levar em conta racismo. Não tem como. Isso é imperativo. E é imperativo também, e por isso a tua iniciativa é extraordinária, eu parabenizo a você e parabenizo também a quem tem interesse em acompanhar a Daniel Lage, né? É fundamental que a gente encontre formas de combater o racismo. Porque o racismo brasileiro explica, ele produz e mantém a desigualdade. O racismo aqui no Brasil ajuda a entender o porquê que somos um país mais desigual do mundo. Então, para que tenhamos um futuro diferente, é fundamental ter uma ação antirracista, né? Eu sei que eu estou falando muito, mas vou aproveitar logo, vou continuar falando. Bora. É isso aí. Deixa eu te interromper para falar uma frase que eu escutei você falando, que eu não sei quem é a autora, mas eu achei incrível e... Eu vou mais ou menos falar que eu não decorei. Se tudo continuar na normalidade... Fala aí pra mim. Por quê? Porque, assim... Seremos racistas. Se continuar na normalidade... O que é racismo, né? Bora. Primeiro, é importante dizer o seguinte, Daniel. O racismo não é uma questão de ordem individual. O racismo que eu estou aqui defendendo, que estrutura a sociedade brasileira, não é algo de ordem individual, não é uma questão de desvio moral, não é resultado de falta de educação, embora sim, eu sei que existem indivíduos racistas. Sim. O racismo no Brasil, ele é sistêmico. O racismo no Brasil, ele é estrutural. E aí que vem a frase, que é a frase da Lia Weiner, que é uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina, estudiosa de relações raciais. Ela diz: quando falamos que o racismo é estrutural, estamos dizendo que se tudo acontecer na normalidade, o resultado será racista. Né? Essa frase realmente é muito impactante. Ela é muito boa. Vale a pena, aliás, para você que quer saber mais sobre relações raciais, Lia Weiner. Livro? Livro. Ela tem um livro que se chama Entre o Branquíssimo, o Branco e o Encardido, que é resultado da tese de doutorado dela, estudou relações raciais, né? E ela tem um livro também falando sobre famílias interraciais e tem várias entrevistas, artigos publicados que você pode encontrar facilmente. Indicação. É uma excelente indicação. Tá. E essa frase aí serve pra gente abrir aí. Se tudo acontecer Vale a pena repetir, né? Vale. Se tudo acontecer na normalidade, o resultado é racista. E nós aqui no Brasil, né? Nós temos uma mania, essa mania está se reproduzindo há muito tempo, há muitos anos, né? Desde os anos 50, que Florestan Fernandes, um grande pensador brasileiro, um dos maiores sociólogos brasileiros, já faleceu. O Florestan Fernandes, fazendo pesquisa sobre questões raciais no Brasil, chegou à seguinte conclusão: nós, brasileiros, temos preconceito de ter preconceito. E essa é uma singularidade do racismo no Brasil muito importante. Ele é sistematicamente negado. E o Silvio Almeida, que hoje é ministro dos Direitos Humanos, que é também um estudioso, né, de relações raciais, o Silvio Almeida diz: e é por isso que o racismo no Brasil funciona tão bem. Ele é sistematicamente negado, né? Se ele é negado, ele não precisa, nós não precisamos nos mobilizar para enfrentá-lo, né? E é por isso que ele funciona tão bem, ele faz parte da norma, ele faz parte do nosso cotidiano. Mas ele é negado estruturalmente ou ele é negado individualmente? Porque eu acho que isso faz uma diferença. Faz uma diferença, né? Porque, na verdade, eu imagino que se existe uma negação individual, não precisa nenhuma preocupação com o maior. Perfeito. É isso. É muito interessante o que você está trazendo. E olha que a gente ainda não chegou a começar a falar de letramento, não. Mas não saiam daí! Mas é bem interessante o que você está dizendo, né? Ele é negado socialmente. Socialmente, né? Você tem instituições que negam a existência do racismo e você tem indivíduos que negam a existência do racismo. Você tem autoridades públicas, por exemplo, que negam a existência do racismo, apesar das evidências.
Evidências, inclusive, que podem ser comprovadas em diversas estatísticas, né? O INSPER, que é agora uma instituição que forma administradores, que forma gerentes de grandes empresas, acabou de publicar um livro, Números da Discriminação Racial no Brasil. Né? Tá lá, os dados não mentem. Negros e negras estão em desvantagem na sociedade brasileira. E apesar disso, muita gente nega o racismo. Né? Muita gente, muitas instituições, autoridades inclusive, negam o racismo. Né? Isso por quê? Porque nós acreditamos em duas questões, duas ideologias, duas falsas ideias que durante muito tempo têm sustentado o racismo no Brasil, Daniel. Uma delas é a democracia racial. Né? Nos meios acadêmicos, nos meios intelectuais, a democracia racial é um mito. Essa ideia de acreditar que todos têm as mesmas oportunidades, que o Brasil é um país constituído de 3 raças, é um povo miscigenado, que todos são iguais, é prevalente, ainda prevalece nas nossas relações cotidianas. Embora saibamos, né, que nos meios acadêmicos, nos meios intelectuais, como eu falei, isso é um mito, mas ainda existe essa crença. Por isso que o racismo é negado. E a outra crença também que muita gente acredita e valoriza é a ideia da meritocracia. Não, se você se esforçar, você chega lá. Não, as oportunidades estão aí, iguais para todo mundo. Iguais para todo mundo. E a gente sabe que não. A gente sabe que não é assim. Sim, né? Sim. Existem pessoas que, por conta da sua identidade e por conta de sua condição social, material, sua origem étnica, racial, são preteridas, historicamente preteridas. Entretanto, essas duas ideologias, a democracia racial e a meritocracia, sustentam a ideia de que o racismo não é um problema no Brasil. Então, é fundamental que a gente consiga desnaturalizar o racismo, e o letramento racial, Daniel, pode ser um instrumento poderoso nesse sentido. Você acha que tem uma boa aceitação, o letramento racial? As pessoas já estão recebendo bem, você está militando através do letramento racial há um tempo. Tem uma boa aceitação, as pessoas estão conseguindo, tem uma disponibilidade para as pessoas se perceberem, para um movimento de tentar pensar nos próprios preconceitos, eu acho na própria postura. Você tem percebido isso? Tenho percebido, sim. Mas antes, Daniel, é importante dizer que o movimento negro brasileiro já há séculos, vamos dizer assim, né, principalmente no pós-abolição, já vem pontuando a existência do racismo na sociedade brasileira. Para você ter uma ideia, eu acho que eu sou professor de história, então, por favor, né? Para você ter uma ideia, a primeira instituição negra de massa foi a Frente Negra Brasileira, que nasceu em 1931. Veja, 1931. Frente Negra Brasileira chegou a ter aproximadamente 10 mil filiados. Imagina, o que é fazer a luta antirracista na década de 30? Na década de 30, e você ter a condição de ter agregado a essa instituição 10 mil pessoas. Sim. A Frente Negra Brasileira tinha um time de futebol, a Frente Negra Brasileira tinha uma banda de música, a Frente Negra Brasileira tinha assistência funerária, a Frente Negra Brasileira já defendia o estudo, o ensino da história da África e dos africanos na década de 30. Certo. Então, o movimento negro brasileiro, ele é um movimento que vem pontuando a existência do racismo e a necessidade de superar o racismo há muito tempo. Mas como nós fomos socializados dentro dessa ideia que vivemos numa democracia racial, assumir esse compromisso de ser racista para assumir o compromisso de ser antirracista demorou mais tempo. Mas é claro que eu tenho, isso é fato, nós temos percebido nos últimos anos um avanço bastante significativo. Principalmente no quando termina o regime de exceção, quando termina a ditadura civil-militar no Brasil, metade dos anos 80, a gente percebe que essas questões, que durante muito tempo, o racismo, por exemplo, foi negado, começa a ganhar força. E nos últimos 10 anos, uma força maior ainda. E como você me pergunta, sendo bem objetivo para poder te responder, nos últimos anos, o letramento racial, que na verdade, assim, letramento, você vai ensinar as pessoas a ler, Fábio? Na verdade, o letramento, Daniel, é um instrumento para mobilizar e engajar o indivíduo
a ter uma ação antirracista no seu cotidiano. É ter capacidade de enxergar como que o racismo brasileiro se manifesta e como o indivíduo pode se responsabilizar na luta antirracista. Sim, eu tenho percebido que muitas pessoas, muitas empresas têm se interessado nessa possibilidade de letramento racial, sem dúvida. E isso é tremendamente significativo, isso é tremendamente importante. Que já é uma implicação das pessoas, quer dizer, antes da implicação, já é um reconhecimento das pessoas de que existe alguma coisa. Exatamente. Porque antes o racismo não era silenciado. Quando você fala negado, eu fico até na dúvida, porque eu acho que não existia nenhuma negação, porque não tinha... Não se falava como sobre. negar alguma coisa que nem existia. Não se falava sobre. Era completamente silenciado. Exatamente. Né? Então exatamente. começou esse burburinho, que agora, que bom que tá virando um barulhão. E eu quero, de novo, reforçar, né? Isso tem muito a ver com as ações do movimento negro, que essas ações se adensaram, outros atores sociais incorporaram também essa pauta, e hoje empresas, como eu disse para você, né, estão apostando na diversidade. Já há vários estudos, né? Estudos da McKinsey, Instituto Ethos, vários outros estudos que as empresas que apostam na diversidade ganham mais. Tem mais lucro, além de ter maior produtividade, um ambiente de trabalho melhor. Então, reconhecer a existência do racismo é um passo para você valorizar a diversidade. Se você não reconhece que o racismo é uma questão, como é que você vai apostar na diversidade, né? Ainda mais num país de maioria negra como o nosso. Sim. Você falou que você nota uma mudança de 10 anos para cá. Teve algum ponto... Você consegue localizar aí? Teve, eu acho que vale a pena, eu acho que vale localizar o que aconteceu em 2001, foi a conferência em Durban, conferência da ONU, né, contra a xenofobia, contra o racismo, intolerância e tudo mais, né? Aconteceu essa conferência em Durban, né? E o Brasil, nesta conferência, foi a maior delegação nessa conferência, né? E a partir daí, o Estado brasileiro, aliás, isso é importantíssimo, isso é histórico, inclusive. O Estado brasileiro, nesta conferência, reconheceu pela primeira vez na história que é racista. E a partir daí, o Estado organiza, né, uma comissão interministerial para criar políticas com recorte racial para tentar diminuir esse gap entre brancos e negros na sociedade brasileira. Então, eu acho que a conferência de Durban é importante. Agora, claro que muitas ações aconteceram antes, em 95, por exemplo, em 88, aliás, antes, 88, 100 anos da abolição, foram realizadas várias ações para denunciar a farsa da abolição, né? Eu participei de muitas delas, sou ativista do movimento negro há muito tempo. Em 95 tivemos uma marcha em Brasília, 300 anos da morte de Zumbi, que também teve um significado muito grande. Na época, o governo Fernando Henrique recebeu as lideranças dessa passeata. Tudo isso desembocou no 2001, na Conferência de Durban. De lá para cá, o que a gente observa é que vem, de fato, aumentando o interesse de muitos de compreender relações raciais no Brasil. Muitos avanços, vieram as políticas afirmativas. A 10639, que altera a LDB e determina a instituição do ensino da história da África, dos africanos, é de 2003. Em 2008, tivemos a 11645, que determina o ensino da história dos povos originários. Então, você vê que, a partir de Durban, uma série de ações oficiais, a partir do Estado, vêm sendo empreendidas no sentido de reconhecer que o racismo é uma questão e de também promover ações que possam superar a existência, superar os prejuízos, né, provocados pelo racismo. Isso sim. Agora, Daniel, apesar dos avanços, eu acho que isso é importante dizer, há muito ainda que ser feito, né? Os números estão aí, né? A cada 23 minutos, um jovem negro ainda continua sendo assassinado, né? Os negros... no Brasil. É Brasil. Tá. Recentemente, agora, 15 dias atrás, foi publicada aí uma pesquisa que mostra que 90% das pessoas que são assassinadas pela polícia são negras em 5 estados brasileiros. Em 5 estados, dentre eles Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Bahia. Então nós estamos diante ainda de muitos desafios. E é por isso que o letramento racial tem despertado interesse de muitas pessoas e de muitas empresas. Você acha que o letramento, ele
ele entra como uma maneira de organizar um pouco esse barulho do movimento antirracista? Porque é muito organizado isso, né? Sim. É aquela coisa que a gente estava falando, né? Da maneira que o letramento é organizado, teoricamente você não deveria ter mais desculpa, porque é muito completo. Ele consegue ser... Amarra 5, tudo bonitinho. Pontos, isso. Ele consegue ser... Teve esse objetivo. Como é que surgiu? Quem você sabe isso? Sim. O letramento, né, ele nasce, essa ideia de letramento racial, nasce dos estudos raciais, né, que surgiram nos Estados Unidos, no meio acadêmico estadunidense, na década de 80. Teoria racial crítica, né, eles chamam de teoria racial crítica. Então, muitos estudantes, muitos pesquisadores, começou isso na área do direito, mas foi expandindo para a área das ciências humanas, antropologia, sociologia, história, e a partir daí, né, começa uma preocupação muito significativa em várias instituições de ensino superior nos Estados Unidos para se compreender de maneira mais aprofundada, né, racismo, relações raciais. Nesse contexto, Franz Twine, que é uma antropóloga estadunidense, né, cria esse conceito de letramento racial, finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90, que esse letramento racial, né, já vem sendo construído. No Brasil, foi ali a Weiner, que nós já citamos aqui, né? Aparecida de Jesus Ferreira, Lourenço Cardoso e outros que trouxeram e traduziram para a nossa realidade, né, esse conceito de letramento racial. No Brasil, quando? No Brasil, pro finalzinho de 2000, finalzinho de 90, início de 2000, que esse conceito começa a chegar aqui e começa a adensar uma discussão em torno da construção tropical, vamos dizer assim, desse letramento racial, que de fato para nós é uma necessidade muito importante. Mas muito recente, né? É recente. Historicamente falando. É muito recente. É muito recente. Nos Estados Unidos, 20 anos, exatamente. É muito recente, né? Nos Estados Unidos também essa discussão é recente. Muitas obras têm sido publicadas lá e aqui, né? E eu penso que eu sou professor, trabalho em escola, trabalho em educação, né? Em educação, trabalhar com letramento racial, mobilizar as comunidades escolares, mobilizar os colegas professores através do letramento racial para que se efetive uma educação antirracista, olha, Daniel, tem sido assim bastante interessante. Eu tenho tido aí experiências muito positivas com relação a isso. Sim. Então vamos lá. Que é definição? É bom que tá falando com o professor que eu posso... Definição. Defina letramento racial. Então, letramento racial é uma forma de mobilizar um indivíduo para que ele se comprometa no enfrentamento ao racismo. Porque sabemos que, para além de políticas públicas, que são absolutamente necessárias, né, para o enfrentamento ao racismo, é necessário que o indivíduo também tenha ações cotidianas nesse enfrentamento. O letramento racial potencializa isso. Pode potencializar o engajamento e a mobilização dos indivíduos numa ação antirracista. Né? Voltado para pessoas, não fundamentalmente. É voltado para instituições. Pessoas, fundamentalmente. Pessoas. É uma maneira ou é um conjunto de conceitos para atingir pessoas, indivíduos, para que eles reconheçam qual é o seu lugar na luta antirracista. Perfeito. Reconhecendo esses conceitos. Qual é o seu lugar? E eu digo o seguinte, Daniel, principalmente, mas não exclusivamente, principalmente pessoas brancas. Sim, né? sim. São 5 conceitos. Um dos conceitos que ultimamente eu tenho considerado mais importante é reconhecimento do privilégio da branquitude. Né? O primeiro conceito que a gente discute é o racismo como problema atual. Né? É importante que todos tenham essa noção. O racismo é um problema atual, não é coisa do passado. Sim. E eu costumo dizer o seguinte, o racismo no Brasil, ele tem história, claro que tem história. Ele foi construído historicamente, mas ele não é coisa do passado. Então é um problema que nós temos que enfrentar hoje. Né? É o primeiro conceito do letramento racial, né? O racismo como um problema atual. Sim, deixa eu tirar uma dúvida anterior. Existem 5 ou 6... conceitos. Isso 5 ou 6, né? Isso aí. Algumas pessoas 5, você fala 6. Eu 6. Eu sei, porque eu já estudei você, eu sei que você fala. Exatamente. Um que eu acho importantíssimo, que, spoiler, acho que é o que a gente está fazendo aqui. É isso mesmo. O 6º aí. Mas a minha dúvida é, esses 5 conceitos, eles são universais?
A gente vai falar isso aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em todos os lugares? Não. Eles têm... vai varia de acordo... Porque o racismo tem uma questão que eu acho que é importante, que ele é relacional, né? Por exemplo, Daniel, quem é branco no Brasil, é branco só no Brasil, né? Quando sai do Brasil, muitos brancos, até que eu trabalho em escolas, você sabe bem disso, sim. onde a comunidade é majoritariamente branca, né? Você sai do Brasil, aí você está confrontado com outra ideia do branco, né? Então, quando a gente fala de racismo, a gente está falando do racismo que tem a ver com a nossa realidade material. É o racismo no Brasil. Então, o letramento racial no Brasil, ele também tem a ver com as nossas características, com a forma como as relações raciais foram construídas no Brasil. Não tem como ter isso como universal. Claro que existem alguns parâmetros que são tidos, vamos dizer assim, universais. Por exemplo, esse conceito de letramento racial nasceu nos Estados Unidos, que também foi um país colonizado, que também foi um país influenciado pelo tráfico transatlântico, que também foi um país influenciado pela escravidão. Claro, existem algumas similaridades. Porém, a forma como o racismo se manifesta no Brasil, né, e a forma como as identidades raciais se manifestam no Brasil são diferentes, porque elas dizem respeito à nossa realidade, né? Sim. Então é óbvio, eu entendo, Daniel, que o letramento racial também, ele precisa ser, eu costumo dizer, tropicalizado. Ele precisa ser adaptado às nossas realidades, à nossa formação histórica, à nossa formação cultural e social, para que ele tenha efetividade, né? Não dá para ser universal, porque exatamente. Cada um tem a sua história, tem a sua história, constituição histórica. Exatamente, tem a ver com a relação com as condições materiais, né? Então, não é? Eu penso que faz. Então temos reconhecer o racismo como um problema atual. Bora. Né? Eu tô com uma lista aqui já. Tá aí preparado, né? Não que você vai esquecer, né? Mas é bom. Então, quando se fala, existe alguma ordem de importância? No que diz respeito nos conceitos? Não. Porque a gente tem 5, segundo o Fábio, 6... Não, mas não tem ordem de importância. Não tem ordem de importância. Esses 5 ou 6 conceitos, que no meu entendimento, 6, eles precisam ser absorvidos. Isso compõe o letramento racial, né? Esses 5, 6 conceitos, melhor dizendo, compõem o letramento racial. Um costura o outro. Eu, por exemplo, ultimamente, Daniel, eu tenho valorizado à beça o privilégio da branquitude, que é uma forma que eu tenho percebido de garantir uma maior mobilização e engajamento das pessoas brancas na luta antirracista, né? Eu sou partidário dessa tese que não é possível enfrentar ou ter a superação do racismo na sociedade brasileira sem o envolvimento das pessoas brancas. Não tem como. Não tem como, né? Sim. O racismo não é um problema do negro, né? O racismo é um problema da sociedade brasileira. Sendo assim, o branco também precisa compreender isso. Ele precisa ser racializado, que a branquitude traz essa ideia do branco é universal. O branco não tem raça, quem tem raça é o outro. Né? Ele precisa, então, ser racializado e ele precisa reconhecer que, no Brasil, o fato de ter a pele branca representa uma vantagem. Né? E isso faz parte da estrutura do racismo no Brasil. Sim. Se o racismo provoca prejuízo simbólico e material para pessoas negras, e é verdade, as estatísticas estão aí para provar, o racismo também provoca vantagem simbólica e material para pessoas brancas. Sim. É o outro lado da moeda, claro, que precisa também ser desmontado. Se alguém está perdendo, alguém está ganhando. Se alguém está perdendo, alguém está ganhando. Deveria ser simples como isso. Não é isso? Agora, então, o letramento, por isso que eu estou insistindo nos meus encontros, né, Daniel? Eu insisto e uso grande parte do tempo para falar do privilégio da branquitude, que é uma questão que traz um certo desconforto. Você acha que é mais difícil? É difícil. Difícil porque o branco tem que abrir mão do privilégio. Pronto. Você tá entendendo por que é difícil? E não é fácil mesmo, não. Eu costumo até dizer, cara, gente branca, o antirracismo não é para ser confortável. E não é para ser confortável mesmo, né? Mas eu entendo a dificuldade, porque nós fomos socializados para entender isso, que o branco, tudo que o branco tem, ele merece. Porque ele é belo, ele é lindo, ele é perfeito, ele é mais capaz. A gente não aprende, brancos no Brasil, não aprende a questionar essa posição de privilégio, acha que é merecedor. Então, quando você se depara com isso e começa a desconstruir tudo aquilo que você foi, que moldou o que você é hoje,
Sim. Causa um certo desconforto, mas eu vejo isso como algo tremendamente necessário, viu? Sim, fiquei com uma dúvida. Se a gente se a gente faz parte de uma sociedade que vai incutindo ali pensamentos e atitudes racistas, os negros também estão sendo respingados por isso, ou não? A todo momento. Tá. A todo momento, Então, não tenha dúvida com o relação letramento a isso. racial é Para todo mundo. Para todo mundo. Negros também. Também. Porque para poder reconhecer exatamente, a necessidade de... Eu dou meu exemplo, né? Minha família é muito grande. A minha mãe, né, era a mais nova das 7 irmãs. Então, meus primos são mais velhos que eu, né? E quando eu encontro, eu sou ativista do movimento negro há muitos anos e tal. Quando encontro meus primos, eles acham estranho. Meu primo, tu ainda tá nesse negócio de racismo? Que isso, mano? Ainda nisso? Você ainda tá nesse negócio de racismo, né? E meus primos moram na periferia do Rio de Janeiro, são atravessados pelo... Esta é uma da sofisticação do racismo. O antropólogo, o nosso grande griot, né? Kabengele Munanga, ele diz o seguinte: o racismo no Brasil é um crime perfeito. É um crime perfeito porque as vítimas não têm consciência que estão sendo afetadas pelo racismo. Né? De tão naturalizado que tão naturalizado que ele tá e de tão sofisticado que é o racismo no Brasil, Daniel. Ele é uma tecnologia de poder, uma tecnologia de violência, né? Sim. Muito sofisticada, a ponto de muitos negros, né, não terem a consciência de que são atravessados cotidianamente pelo racismo, né? Acabo explicando a sua posição, né, de desprivilégio, a sua ausência em espaços de poder, acaba atribuindo a isso a outras questões. Eu tive azar. Não fui escolhido sem querer. Quase que eu cheguei lá. Não, isso não é por causa do racismo, não. É porque eu sou pobre, né? Negando. Então, sim, letramento racial, né, também serve para as pessoas negras. Claro que serve para pessoas negras, que é uma forma das pessoas se conscientizarem, né, da sua negritude e valorizar a sua negritude, ter essa consciência negra crítica que pode ser transformada numa ação antirracista também, sem dúvida nenhuma. Sim. Seria o primeiro passo para a mudança da sociedade, esse reconhecimento. Uma coisa importante... De todo mundo de que estamos... Numa sociedade racista. Numa sociedade racista. Isso é. Todo mundo precisa reconhecer. Eu acho. Senão, como é que você vai fazer? Para diminuir ou para tentar não praticar isso. E o negro para identificar e começar a gritar pelos seus direitos. Lembrando que o racismo... Lembra que a gente comentou aqui no início, né? O que nós estamos considerando aqui, o racismo não é uma questão de ordem individual. Né? Não é uma questão, não é um desvio moral, não é resultado de falta de educação. Ele está na ordem, ele é sistêmico, ele é estrutural. Por isso que é imperativo a mobilização e o envolvimento de todo mundo. Né? Por causa desse caráter. Individualmente falando. Exatamente. Você vai no exatamente, por um... exatamente. E o letramento é um instrumento que pode mobilizar o indivíduo. Entendeu? Tá. Que é mais fácil de... de provocar uma identificação, talvez, né? É isso. De pessoa para pessoa. Né? Você já me deu o privilégio de assistir algumas palestras, né, intervenções que eu faço. Nós colocamos algumas evidências. Quando a gente diz, olha, o racismo é um problema atual, né? A gente coloca algumas evidências, né, que mostram que o racismo é um problema atual. As estatísticas, né? Toda estatística, qualquer estatística de qualquer instituto de pesquisa, negros e negras estão em desvantagem. Salário, trabalho e renda, expectativa de vida, mortalidade, violência obstétrica, né? As mulheres negras, está provado isso, é pesquisa, recebem menos anestesia na hora do parto que as mulheres brancas, né? E a justificativa para isso elas aguentam. Né? Racismo, né? Então, nós temos números que nos comprovam que o racismo é um problema atual. Então, eu apresento várias evidências, né? Eu acho isso tremendamente significativo. O segundo conceito é reconhecer o privilégio da branquitude, né? Nos espaços de poder... O primeiro é que... Reconhecer o racismo como um problema atual. Tá, né? Não está no passado. Ele tá agora. Ele foi construído desde o passado, isso, ele tem história, mas ele ainda existe. Isso. Ele é atual. Tem história, o racismo, mas não é coisa do passado. Ele está presente. E como é que a gente pode enxergar isso, Fábio? Por exemplo, estatísticas.
os números, né? Qualquer indicador social, negros e negras estão em desvantagem. Tá. De qualquer instituto de pesquisa, né? Esse é um conceito. Isso é importante, né? Quando a gente apresenta os números, as pessoas ficam assim, caramba, é mesmo, não tinha pensado nisso. E tem uma coisa também... Tem umas pessoas que são ligadas no número, exatamente, né? Exatamente. Outras vão pensar na questão mais emocional, mas Exato. tem umas que precisam do número. da prova. E você sabe, Daniel, uma coisa que prova isso. Tem acontecido comigo, eu sempre... Por que... Claro, o racismo não é a única violência que existe na sociedade brasileira, né? Você aqui tem trabalhado com isso, você sabe bem disso, né? Sim. E eu, particularmente, eu não acredito em hierarquia de opressões. Eu não acho, por exemplo, que o racismo é pior do que a homofobia, que o racismo é pior do que o capacitismo. Não, é só você perguntar para a vítima. A vítima sofre, né? A vítima do capacitismo, a vítima da misoginia, a vítima do racismo, a vítima da homofobia sofre de qualquer maneira. Sim. Então, eu não acredito em hierarquia de opressões. Entretanto, por ser um homem negro, né? E agora também intelectualmente pensando nas questões, o racismo atinge mais da metade da população brasileira. Né? Negros autodeclarados são 120 milhões de brasileiros autodeclarados. E para pensar nesse número, né, eu sempre faço essa comparação. População da Alemanha inteira é 80 milhões. A população de Portugal inteira é 10 milhões. Só negros autodeclarados no Brasil, 120. Quantos por cento? Nós estamos aí falando de 56% da população. Do Brasil. Brasil, né? Então nós estamos falando de um problema que atinge todo mundo. Se atinge mais da metade, atinge todo mundo. Para o bem e para o mal. Lógico que a gente precisa falar sobre isso. Lógico que a gente precisa, então, letrar racialmente a população para que se tenhamos ações efetivas contra o racismo. Sim. Né? E a primeira barreira ou dificuldade, não sei... É a branquitude? A branquitude, ela segura? A branquitude é uma questão que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, levar em conta, né? Há vários estudos, eu estou lendo agora um que é maravilhoso, Daniel, Charles Mills, O Contrato Racial. Né? O Charles Mills diz que a branquitude é, né, o instrumento de poder histórico, construído historicamente, que explica as desigualdades existentes na sociedade moderna. Olha só isso. Nas sociedades contemporâneas, construído na modernidade e reverbera até nos dias de hoje. A branquitude ajuda a entender, né, a desigualdade existente no dia de hoje. Né? O Charles Mills, O Contrato Racial. É um livro inescapável. Filósofo falecido recentemente, o livro dele acabou de chegar, e vale a pena a gente entender isso. E aí, lá no livro dele, né, tem algumas questões que valem a pena a gente levar em conta, né? Todo branco é beneficiário do privilégio da branquitude, mesmo que não queira. Mesmo que não queira. Eu não quero, não adianta. Mesmo que não queira. Porém, nem todo branco é signatário. A Sueli Carneiro fala muito isso, grande pensadora, ativista do feminismo negro, doutora Sueli Carneiro, né, 72 anos, fundadora do Instituto de Mulher Negra Guelé 10. Ela diz muito isso. Se nem todo branco é signatário, existe um espaço para o diálogo. Vamos dialogar, vamos discutir, vamos colocar em xeque esse privilégio da branquitude. É fundamental o envolvimento de brancos na luta antirracista. E eu tenho ouvido muito, Daniel, nos encontros que eu faço, especialmente nas escolas, pessoas brancas dizendo assim, poxa, Fábio, acho muito importante a luta de vocês. Aí eu já... Oi? Luta de vocês? É porque eu sou branco, né? Tô de fora. Eu sou branco, eu não tenho lugar de fala, né? E aí esse eu lembro... lembro... de lugar de fala, ele é muito mal interpretado. Pois é, ele Daniel. É muito mal interpretado. Pois é, e aí eu lembro de Djamila. Não tem lugar de fala, não tem lugar de fala, aqui. Vou ficar quieto, né? E aí eu lembro de Djamila. Ela diz o seguinte, lugar de fala não é desculpa para você não fazer nada. Lugar de fala não é desculpa para você não fazer nada. Você, Daniel, como homem branco, o teu lugar de fala na luta antirracista é esse. Sim. De homem branco. Esse é o teu lugar de fala. Sim. E nesse lugar você pode ser um agente de transformação. Você pode ser um homem antirracista. Claro que pode. Então, não serve. Outra desculpa que a rapaziada tem dito também é assim, não, mas se o racismo é estrutural... Eu, indivíduo, então, também não posso fazer muita coisa. Ao contrário, por ser estrutural é que você precisa fazer alguma coisa.
você deve se engajar nessa luta. E daí o letramento é um instrumento importante. Você sabe que, na verdade, assim, esse é o maior direcionador meu em ter feito um podcast sobre diversidade, porque pode me chamar de poliana, pode me chamar de otimista, mas eu genuinamente acredito que se a gente aqui, nessa conversa, se a gente tocar ou se a gente fizer pensar uma pessoa e essa uma pessoa espalhar para duas e essas duas espalharem para mais um, sabe? Eu acredito que a gente precisa fazer gotinha. Porque eu sei que a gente não vai fazer uma onda inteira, mas a gente faz gotinha e se todo mundo fizer uma gotinha, a gente consegue fazer uma sociedade transformada. Eu acredito nisso. O que não pode é o silêncio. Tem uma pessoa que a gente gosta muito, você deve lembrar dela, você me deu essa honra aí de participar do meu letramento já, que é a Verna Myers. Ela é gestora, diretora de diversidade da Netflix, né? Tá. Ela diz o seguinte: o período da neutralidade acabou. E trazendo isso para o Brasil, Daniel, acho que isso cabe muito bem, porque é duro falar isso, mas acho necessário, viu, Daniel? O Brasil é uma tragédia humanitária. Se a gente parar para pensar bem, é uma tragédia humanitária, né? O Brasil é campeão de assassinato de homossexual, trans, gay do mundo, cara. E os assassinatos se dão com um requinte de crueldade. Sim. Cotidianamente. O Brasil é o 5º país do mundo em assassinato de mulheres. A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. As populações originárias indígenas praticamente foram dizimadas. Está acontecendo agora isso. É o país com o maior número de assassinatos de transgêneros. É isso. O Brasil é uma tragédia humanitária. Só se safa disso homem branco, hétero, branco, cis, cristão, católico, cis. E rico. E rico. O resto, nós, os ditos minoria, que não são minoria, são minorizados. Sim, né? isso. São minorizados, nós não somos minoria. Nós, negros, homossexuais, mulheres, as vítimas da intolerância, do racismo, né? As vítimas da desigualdade são a maioria. Nós não somos minorizados, né? Então, é fundamental tomar posição, fazer o que você está fazendo, por exemplo. Né? É fundamental, quem está nos assistindo, sair da neutralidade. O silêncio colabora para perpetuar a tragédia. Colabora para perpetuar a tragédia. Então a gente precisa. Adoro a Verna Myers quando ela diz isso. O período da neutralidade acabou. Sim. Então, quando você diz, talvez a gente não possa mudar o mundo, mas vambora! É assim que se faz. Mudar o nosso mundo, exatamente, né? Isso vai né? É exatamente isso. Deixa eu eu tinha colocado... Retomar. Não, retomar não, na verdade eu já... Tá acontecendo. Eu tenho roteiro só para não deixar a gente esquecer de falar coisas. Mas eu ia te perguntar isso depois, mas acho que o momento é agora. O que práticas, o que o branco, mas pode ser o negro também, o que as pessoas podem fazer? Eu tô aqui no podcast, militando aqui, falando, trazendo pautas importantes. Não tenho um podcast, não posso fazer nada. Não, pode. O que pode fazer? Primeiro, já vamos, né? Bora? São 2 conceitos, vou responder a tua pergunta fundamental, utilizando 2 conceitos do letramento racial, né? Primeiro, abandonar o eufemismo. Racismo é racismo. Quando acontecer, a gente precisa ter a coragem e a decisão de nomear. Foi racismo. O que não tem nome não existe, logo, a gente não tem como combater. Então, deixar o eufemismo de lado. É racismo, sim, né? Ponto final. E nós sabemos identificar quando estamos praticando racismo. Não é algo muito difícil nos dias de hoje, né? Em função das ações que o movimento negro vem provocando, né? Do tensionamento que as mulheres negras vêm provocando. Nós sabemos quando o racismo está sendo praticado. Então tem que ser nomeado. É racismo. Tem que ser direcionado o desconforto. É isso. Tem que ser, isso mesmo. Né? Porque até então... como tanto o negro que sofre, quanto o branco que percebe o racismo, ele se cala naquele desconforto. Não pode. Então, é fundamental um movimento... Uma ação concreta. De atividade, de dar o desconforto para quem precisa. Para quem praticou. Exatamente. Praticou. Então, deixar o eufemismo de lado, né? E o outro, que também é um conceito do letramento, usar o privilégio que tem, né?
para ser um promotor da mudança. Né? Você aqui no seu podcast, né? O maior podcast da história do YouTube. É isso aí, galera. Isso aí. Você está fazendo exatamente isso, usando o seu privilégio Sim. como um promotor da mudança, né? Sim. E nós, é isso que você falou, nos nossos espaços, né? A gente pode fazer isso, né? Como é que eu posso? Como? Né? Por exemplo, tem poder de decisão em alguma empresa e tal, de contratar pessoas? Contrate pessoas negras. Né? Você, por exemplo... Mas as pessoas perguntam, mas não é racismo se eu botar que a vaga é exclusivamente para negro, não é? Não. As Hoje pessoas já deturpam. Você exatamente. Que existe uma deturpação? Muito bom você falar isso, né? Existe hoje, por exemplo, foi aprovado em 2008 o Estatuto da Igualdade Racial, que legitima a favor, né, dessas políticas afirmativas, né? E o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, também já publicou resolução dizendo que políticas afirmativas para grupos historicamente subalternizados não é algo preconceituoso. Não é algo preconceituoso. Preconceito é o contrário. Você entrar numa empresa só ter branco, num país de maioria negra. Temos um problema. Né? Então, para corrigir esse problema, ações afirmativas. Não é. Existe essa compreensão equivocada. É nosso dever esclarecer as pessoas, né? Existe um amparo legal bastante consistente que garante que as ações afirmativas com recorte racial, por exemplo, não representam um problema. Pelo contrário, né? São constitucionalmente aceitas, inclusive. Então, contrate pessoas negras. Trabalhem em ambiente onde tem pessoas negras, procure saber o nome dessas pessoas, trate essas pessoas com dignidade. Tudo isso é grátis. Tudo isso é grátis, né? E uma coisa que eu gosto muito de falar... Você está falando do básico. Né? Do básico. É o básico. Do básico. Uma coisa que eu gosto muito de falar em escola, especialmente com estudantes, Daniel, ouvir uma piada racista do amigo, da família, ouvir uma piada homofóbica, ouvir uma piada capacitista, não ria. Não ria. Direcione o desconforto para quem fez. E peça a pessoa que contou a piada para te explicar por que essa piada é piada. Por que isso é piada? Você pode me explicar? Eu não entendi essa piada. Não ria, né? Isso, você tem condição de fazer isso. Isso é de graça. É possível fazer isso. Né? Outra coisa, voltando para o letramento, né? Quando você pergunta o que eu posso fazer, o que a gente pode fazer. Você né? sabe que eu fui, te interrompendo só para trazer favor. Um outro exemplo? Por favor. Eu fui chamado pela Estácio, né, para dar uma palestra sobre o lugar do psicólogo no atendimento a transgêneros. E exatamente o que eu falei foi isso. Falei, o psicólogo precisa melhorar, precisa se aprimorar enquanto pessoa. É isso. Por quê? Não adianta querer no consultório atender uma pessoa trans, sair do consultório, chegar no barzinho e rir de piada transfóbica. Pronto! Exatamente. Não tem a menor coerência nisso. Não tem nenhuma coerência. Tirou a capa, né, de antirracista, só funciona no consultório. Então, tira a capa. Como atender pessoas trans? Primeiro, pense na sua melhor enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Aí depois é natural, não tem como forçar, né? É de dentro para fora. Exatamente isso. E no racismo também. Mesma coisa. Perfeita colocação, né? Eu acho que essas ações, né? O letramento, como eu disse, né? É um instrumento para mobilizar o indivíduo. Sim. Ainda no que eu posso fazer, e é um conceito do letramento também, por exemplo, adquirir um vocabulário que te capacite a falar sobre essa questão. Pô, eu comecei a fazer militância e ativismo do movimento negro nos anos 80, caramba, pra gente achar um texto, né, para falar que eu comecei essa militância no regime civil-militar, ditadura. Não tinha nada sobre racismo. Não tinha nenhuma pesquisa, nada. Era muito raro falar sobre isso. Tinha que vir coisa de fora. E como vir coisa de fora para cá? Né? Era muito complicado. Hoje, não. É como você falou, a tua fala no início foi ótima. Não tem desculpa não, hein? Galera, não tem desculpa não, hein? Hoje você tem uma série de possibilidades, né? Eu gosto muito de uma coleção organizada pela Djamila. Pode falar, né? Pode, claro. Organizada pela Djamila Ribeiro, né? A coleção Feminismos Plurais. São livros pequenininhos, né? R$25,
né, baratos, que trazem à luz uma discussão muito importante. A gente pode se empoderar lendo esse livro. O livro do Silvio Almeida, Racismo Estrutural, tá ali. Ela mesma escreveu Lugar de Fala. Tem livro da Alessandra Devuski sobre colorismo. Tem livro da Carla Cotirene, que é extraordinária, né, sobre interseccionalidade. Tem um livro do professor Adilson Moreira, advogado, né, Racismo Recreativo. R$20, R$25. Você pode ouvir o podcast do Mano a Mano, por exemplo, do Mano Brown no Spotify, que é maravilhoso, né? Você pode ouvir o Projeto Quirino, do Thiago Rivero, né? Que é extraordinário, um podcast também produzido, Projeto Quirino, maravilhoso. Outro podcast chamado Vidas Negras. O Canal Preto no YouTube, maravilhoso também. Assista o canal do Daniel, né? Depois vai lá pro Canal Preto, que você vai estar muito bem informado e não vai ter desculpa. Isso. Então, você está falando do adquirir um vocabulário racial. Exatamente, que facilite a discussão. A gente tem que aprender, e não tem vergonha nenhuma não, é isso mesmo. Nós precisamos aprender a identificar, né, o quanto que o racismo é uma questão realmente que impede o Brasil de ser um país justo. Seria aquela máxima do só sei que nada sei, com Exatamente. relação a esse assunto. Exatamente. E é verdade. E não tem problema, E eu não, só vou vamos buscar estudar. Conhecimento se eu reconhecer que eu não sei. Exatamente. Porque senão eu já sei de tudo, não E preciso. reconhecer que o problema é uma questão. É o primeiro conceito do letramento. O racismo é um problema atual, né? Quer conhecer sobre isso? Não tem problema em dizer que não sabe. Não tem problema. Eu, por exemplo, né, 40 anos de ativismo, né, antirracista, entrei para o mestrado há pouco tempo para estudar academicamente relações raciais. Não tem problema, vamos estudar. Né? Antes era mais difícil, agora realmente eu concordo com você, Daniel, não tem desculpa não. Sim. E esse vocabulário racial seria... o que é? Quais são os conceitos? Eu penso adquirir vocabulário racial, eu penso de duas maneiras. Primeiro, ter a humildade de que a gente não sabe e buscar aprender, buscando uma bibliografia, buscando uma literatura especializada que hoje está disponível, né? Sim. E tem uma outra dimensão também desse vocabulário, é o seguinte, né? E aí é cuidar do cotidiano, do nosso dia a dia. Algumas expressões, Daniel, que a gente já pode evitar, sabe? Amanhã é dia de branco, cabelo pichain. Amanhã é dia de branco, por causa do trabalho. Exatamente, né? Cabelo pichain, cabelo ruim, cabelo duro, isso a gente já pode evitar, né? Fulano de tal, ele tem um pouco mais escurinho assim porque tem um pé na cozinha. Né? Mulato, mulata, algumas expressões que têm uma origem preconceituosa, trazem uma carga de preconceito e discriminação que a gente já pode abandonar. Isso faz parte também, né, de adquirir esse vocabulário. Até por português, a nossa língua portuguesa é tão rica, né? A gente já pode abandonar algumas expressões que reforçam, mesmo que a gente não tenha intenção, que reforçam o preconceito, né? E usar outras expressões. Além disso, estudar. Sim. Estudar para a gente adquirir um vocabulário realmente que nos capacite a discutir e falar sobre o racismo e ter uma ação antirracista. Tem uma questão, Daniel, desculpa, eu te interrompi, não. mas que eu acho muito importante, né, que eu aprendi com a colega lá da escola, Clarissa Brito. Ela diz o seguinte, né? Clarissa, posso mandar um recado para você, Clarissa? Clarissa, estou te esperando aqui, Clarissa. Sensacional, vale muito a pena. Vocês não têm ideia o que é Clarissa. Vale muito a pena. Clarissa vem, hein, Clarissa? Ela diz o seguinte, Daniel, o racismo, ele é tão sofisticado, ele está tão presente na sociedade brasileira e tão naturalizado, que ele pode se manifestar mesmo que a gente não tenha intenção. Ele se manifesta mesmo que a gente não tenha intenção. Ele se manifesta. Tal a sofisticação do racismo e tal a naturalização que ele se encontra na sociedade brasileira. Agora, o antirracismo, ele só vai se manifestar se a gente tiver intenção. Se a gente não tiver intenção de ser antirracista, de ser anti-homofóbico, de ser anticapacitista, de não ser misógino, a gente vai acabar reproduzindo isso. Porque está tão naturalizado na nossa sociedade. Se não tivesse, nós não teríamos essas estatísticas que temos hoje, que são vergonhosas, as estatísticas que nós temos hoje. Sim. Né? Então, vai dar trabalho. Vai. Tem que ter um esforço, tem que ter um investimento, um trabalho, eu digo mais. Um movimento. Tem que ter. E eu digo mais, vai dar trabalho e vai ser profundamente desconfortável. Sim. Porque ser antirracista é nadar contra a maré. É questionar a norma. É questionar o que está na norma, ser antirracista. Óbvio que vai dar trabalho, né? E em muitos casos, inclusive, você vai questionar a tua formação enquanto indivíduo.
né? A partir do momento que você assume, né, uma intenção antirracista e assume para você ter um cotidiano antirracista, por exemplo, você vai ter que questionar a tua formação enquanto indivíduo. Vai ter que questionar os teus valores enquanto indivíduo. E é claro que isso vai dar trabalho, e isso dói. E eu acho assim, precisa doer mesmo. Sim. Precisa mesmo ser desconfortável. Se não for desconfortável, né? O Daniel, o racismo mata as pessoas. Pessoas são mortas por serem negras. O antirracismo não tem como ser de boa. Não vai ser de boa. Ele precisa ser desconfortável para provocar uma mudança efetiva. Sim. Só vou dar um complemento naquele primeiro da branquitude, que eu acho que tem a ver isso com isso que você está falando. O negro, ele morre por ser negro. Perfeito. O branco nunca morre por ser branco. Isso é um privilégio. Ele pode morrer por outras coisas. Exatamente. Mas nunca porque é branco. Nunca. Daniel, para você ter uma ideia, né? Porque tem isso uma... é tão básico, mas é difícil de entender. é difícil não de entendem entender. ou não querem entender, sei lá. Quando a gente fala privilégio da branquitude, foi bom você ter retomado Bora. isso. A gente não está querendo dizer que branco não tem problema. Não é isso? Claro que branco tem problema. E aqueles brancos que são ricos, milionários, claro que se esforçaram e mereceram para ter o que tem. A gente não está questionando isso. Claro que branco tem todos os problemas. Tem branco que sofre de depressão, tem branco que sofre de alcoolismo, tem branco homossexual que é atravessado pela violência homossexual, sim. né? Tem tudo isso. O que nós estamos dizendo? A cor da pele não é um obstáculo para a ascensão social, por exemplo. A cor da pele do branco no Brasil não é um indicador de que você é um suspeito. A cor da pele não vai ser um indicativo para a polícia te matar, por exemplo. Não vai ser. E isso é um grande privilégio num país racista como o nosso, né? Eu tenho 61 anos, Daniel. 61 anos. Eu entro no shopping, qualquer shopping, não é só da zona sul do Rio de Janeiro, não, né? Que é a região mais valorizada aqui socialmente do Rio de Janeiro. Qualquer shopping, o segurança, corredor 2, atenção, corredor 2. Pessoas brancas não passam por isso. Recentemente foi feita uma pesquisa com jovens negros e perguntaram para esse jovem negro o seguinte: imagina que o racismo acabou. O que você vai fazer no dia seguinte que o racismo acabou? O jovem negro disse o seguinte: moça, eu quero entrar num shopping com um casaco de capuz. Eu quero ir pro shopping de chinelo. Olha isso. E o garoto não falou assim: moça, eu quero ficar vivo. Não, ele quer fazer coisas que o branco faz naturalmente. Ele nem se preocupa com relação a isso. Então, é esse privilégio que a gente está falando. Não é que o branco não tem problema, que ele não se esforçou, né? Mas ser branco num país racista, e um país racista que é o racismo brasileiro, diferente de outros países, dos Estados Unidos, por exemplo, é o racismo de marca, né? Quanto mais sua pele mais próxima, né, dos traços negroides, mais dificuldade você vai ter. Isso ainda aí tem entra no conceito de colorismo. Ainda tem essa questão aqui da... Definição de colorismo é o quê? Que essa é a sofisticação, né, do racismo, a sutileza, né, do racismo brasileiro. Define né? aí que é o conceito de colorismo. O colorismo é um instrumento utilizado pelo racismo brasileiro para dividir a população negra. Eu defino, né, genericamente colorismo assim. Dividir a população negra como, né? A política de embranquecimento, não é por acaso que a política de embranquecimento foi uma política oficial, né? E essa lógica do embranquecimento brasileiro foi tão difundida, foi tão espraiada, que muitos negros, evidentemente, assumem essa possibilidade de embranquecimento como um elemento fundamental para a sua ascensão social. Isso, claro que hoje está diminuindo significativamente. Mas eu sou de uma geração, por exemplo, né, que quando havia casamento interraciais, né, a família negra comemorava. Poxa, pelo menos o filho dele não vai ter as mesmas dificuldades que eu, né? Até porque essa era uma questão dada na sociedade brasileira, né? Sim. E então, o colorismo no Brasil tem sido utilizado como um instrumento para sustentar o racismo e para manter as pessoas negras separadas, definidas e não identificadas com uma causa só. Embora é importante que se diga, né? Negros de pele clara
Também são discriminados, evidentemente, mas tem uma maior passabilidade. Que é um outro conceito. Que é uma outra questão, Que né? é um outro conceito também. Exatamente. Quanto mais claro, Isso, mais próximo do branco. passagem Isso, você livre. tem algumas possibilidades, exatamente, né? Então o colorismo, para mim, é isso, um instrumento que sustenta o racismo e divide a população negra numa luta efetiva contra o racismo. Tem sido assim, mas hoje, em função dos avanços, da grande contribuição que o movimento negro vem dando, né, para que se possa compreender o quanto que o racismo é uma questão, essas questões estão sendo superadas gradativamente. Sim. Vou trazer um exemplo particular sobre o colorismo. Sim. Meu filho é negro, Uhum. e quantas vezes eu escutei falando, porque ele é negro. Ele não é, tadinho, ele não é negro. Aliás, isso mesmo, tadinho não. Ele não negro é negro. Não. Exatamente. Eu falava, ele é negro. Ué, ele é por que negro. não? Não. Será? Olhava, não é Pronto. tão negro assim. Então, tá vendo? É um instrumento para você não reconhecer a existência do racismo, né? E colocar essa dúvida no próprio negro. Quanto mais preto na palheta, mais tadinho. Exatamente. Porque tem a coisa do tá sofrendo, tem a coisa de entender o negro, né, como um sub-humano, como um não cidadão. Tadinho. Não, negro não. Olha a sofisticação do racismo no Brasil, Daniel. Sim. Uma questão que eu costumo também falar, se você permitir, que é muito... Quando dizem assim, não, Fábio, aqui não tem racismo. Racismo tem lá nos Estados Unidos, né? E aí a gente vê o seguinte, olha, nos Estados Unidos, de 1870 até 1960, você tinha um conjunto de leis que sustentava e legitimava as práticas de segregação, Jim Crow, principalmente no sul dos Estados Unidos. Era legal segregar. Era legal escola para branco, escola para preto. Na África do Sul também. Era legal. O apartheid estava instituído na Constituição. Foi lá colocado na Constituição em 1948. Era legal. Negros não podiam casar com brancos, né? Não podia ter casamento interracial. Negro não podia votar. Negro não podia comprar propriedade. Isso estava na lei. Na lei. Na Alemanha nazista, também. O parlamento alemão aprovou as leis de Nuremberg na década de 30. Né? Judeus não podiam comprar propriedade. Era legal o antissemitismo. E no Brasil? Olha como o racismo brasileiro é sofisticado. Não precisa de lei. Ele não precisa de lei para segregar. Ele não precisa de lei para que negros estejam ausentes dos espaços de privilégio e de poder. Né? Não precisa de lei. Tal a sofisticação do racismo no Brasil. O que é pior, porque se tivesse lei, seria mais fácil desconstruir alguma coisa, seria nomeado, seria identificado. Exatamente. Como não tem como estar pulverizado na sociedade, é difícil você recolher. E ainda há pessoas que acreditam que o racismo no Brasil não é uma questão, né? Porque entende-se o racismo como sendo uma questão se estiver respaldado na lei. Como não está, então ele não existe. Né? Mas não tem gente negra no restaurante porque não quer. Não quer, ou porque não é, porque aqui é caro. A questão é social, não é racial, né? E essas duas coisas estão imbricadas, né? Sim, com certeza. Sim. Bora. Então vamos lá, já falamos do... Por que eu estou lendo esses tópicos aqui? Pelo motivo de não quero mais desculpa. Estamos falando todos os 6 pontos do letramento racial. Isso. Falamos sobre reconhecer os privilégios da branquitude. Isso. Beleza. O racismo não está no passado, ele está no presente. Falamos também. E há muitas evidências disso, né? Você pode comprovar com os indicadores sociais, exatamente. O racismo é aprendido. Falamos também. Hierarquias raciais são aprendidas. A gente aprende, né? Hierarquias raciais e a escola, por exemplo, né? É um espaço onde, se não houver a intenção, se não tivermos a intenção, né, de não reproduzir esses estereótipos, essas hierarquias raciais, as escolas acabam, mesmo sem ter a intenção, acabam ensinando as pessoas, as crianças, a serem racistas, né? Como é que isso pode acontecer? Por exemplo, não tendo a história do negro, a história da África, na mesma condição que tem a história da Europa, a história da população branca, a história da Grécia, né? A história de Roma, não contar a história do Egito, a história de vários países africanos, dos povos asiáticos, dos povos indígenas, na mesma proporção,
é uma forma de você hierarquizar o saber, hierarquizar o conhecimento, hierarquizar as culturas. Algumas têm mais valor, outras têm menos valor. Então, reconhecer essas hierarquias e saber que elas podem ensinar as pessoas a ser racistas, isso também é muito importante, né? O lápis cor da pele, por exemplo. Cor da pele. Né? Que você que me apresentou aquele... É um curta, né? É um videozinho, E é YouTube. O nome é exatamente isso, lápis cor da pele. Lápis cor da pele. YouTube. Vejam isso. 20 minutinhos só, vale a pena. A primeira palestra que eu participei do Fábio foi assim. Ele se apresentou, sou o Fábio, vou passar um vídeo... rapidinho. E depois a gente conversa. E é isso, e é um vídeo muito forte. Forte, né? Muito interessante. Eu sou de uma geração, Daniel, que lápis cor da pele era rosa, né? Você imagina isso para uma criança negra. Pega aí o lápis cor da pele. Ué, peraí. Que pele é essa, né? Sim. Hoje você já tem outros elementos e tal, né? Vou aproveitar para indicar a cor de Coraline. Pronto. Que é maravilhoso. Pronto. É lindo, uma graça. Perfeito. Tá vendo? Não tem desculpa. Não tem desculpa. E esse livro é incrível, ele é lindo. E você pode trazer ali... Vou até dar um spoiler. Na escola, o amiguinho pede ali um lápis cor da pele. E a pessoa ali, a Coraline... que até então não mostra a cor dela, não é isso? Sim. Ela falou, mas qual pele? Mas se for a pele do marciano, é verde. Se for a pele do peixinho, é amarelo. Se for a pele é azul. Se for a pele da... Que cor de pele é essa? Se a pele... Tem várias cores de pele, né? Exatamente, né? E essa é muito importante levar em consideração, né? E aí, dentro dessa questão das hierarquias raciais, né? Quem são... tradicionalmente, né, os galãs das novelas, né, quem tradicionalmente ocupa cargos de expressão, né, os cursos de medicina, curso de direito, né, os desembargadores, são brancos, majoritariamente brancos, né, num país de maioria negra. É preciso entender isso. A gente não está dizendo que essas pessoas não se esforçaram, a gente não está dizendo que essas pessoas não mereciam estar ali, porém, a gente não pode esquecer que o racismo impede, promove prejuízo simbólico e material para pessoas negras e, o outro lado, promove também vantagem material e simbólica para pessoas brancas. Sim. Racismo é aprendido, falamos. Adquirir um vocabulário racial, falamos. Interpretar códigos e práticas racistas, falamos também. Essa questão das hierarquias raciais. Saber identificar, né? Prática racista, no restaurante não ter negro no restaurante. Aliás, é você identificar. Aliás, você falou de restaurante, né? Num restaurante chique. Você entra num restaurante chique. A recomendação que eu sempre faço é fazer o teste do pescoço, né? Vai num restaurante bonitão, bacana, o teste do pescoço dá uma olhada pro lado. Quantos? Há pessoas negras consumindo ou só na limpeza, servindo segurança. Temos um problema. E o problema é racismo. Racismo. Temos um problema num país de maioria negra. Então vamos precisamos nomear, exatamente. Num país de maioria negra, em espaços de privilégio. Numa cidade como o Rio de Janeiro, 48% da população se autodeclara negra. Numa cidade do Rio de Janeiro, você não encontra negros em espaço de privilégio? Temos uma questão aí, né? Sem lei. Não precisa de lei para segregar. Que tá pulverizado. E naturalizado. As pessoas não percebem, né? Você tem pessoas brancas engajadas, você tem pessoas brancas progressistas e tudo mais, né? Elisa Lucindo diz muito isso, né? Que entra num restaurante, só tem branco e nem percebe. Acha que isso é normal. Não causa desconforto, né? Sim. E quando uma pessoa negra entra, né? Sim. Aquele olhar, Daniel, né? Sim, sabe, né? Sim. Que esse cara deve ser artista. Deve ser artista. E reconhecer isso é reconhecer as práticas racistas. Não tenha dúvida. Hierarquias. Né? Isso não é isso. Reconhecer é importante para que se entenda que isso não é natural. Isso não é natural. E não está no passado. E não está no passado, exatamente. O outro ponto é utilizar os privilégios para promoção de mudança. Exatamente. É o branco abrir um espaço ou não rir da de piada racista, contratar pessoas negras. Por exemplo, na escola, né? Vou falar várias vezes, não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Na escola, por exemplo, né? Numa das palestras que eu estava dando, uma mãe chegou e falou assim: caramba, professor, o pediatra das minhas filhas foi meu pediatra
há mais de 30 anos atrás. Agora ele continua sendo pediatra das minhas filhas. E ele já tem 82 anos. Ele está tão velhinho e eu acho importante. Ele já está se aposentando, tem que mudar de pediatra. E ela falou assim, poxa, eu vou em busca de um pediatra negro. Não, eu falei para ela, o que a senhora vai fazer é extraordinário. Sim. É extraordinário mostrar para suas filhas, né, que negros podem ocupar qualquer lugar, sim, não apenas o lugar do subalterno. Sim. E existem negros isso médicos, pode dentistas. ser feito deliberadamente. Deliberadamente. Então, não precisa de vergonha, não precisa. É intencional. Intencional. Ter a Então, intenção de. Por exemplo, trago outro exemplo particular. O Kim, meu filho, queria fazer aula de skate. Eu busquei deliberadamente um professor negro. Senão a gente não porque avança. Ele precisa estar ali. Senão a gente não avança. Isso. É proposital. É isso. Intenção, como a Clarissa nos ensinou, né? Boa. O antirracismo só se manifesta se tivermos a intenção de. Sim. E agora, cuidado, você está no Prosa Choque de Realidade. Solta a vinheta. Esse é muito bom. Olha lá, Prosa Choque de Realidade. O que é isso? Boa. Haters, pessoas odiosas, amargas, amarguradas, falam coisas. O Prosa Choque de Realidade é uma possibilidade. Vou pedir para você olhar para sua lente da verdade, sua câmera, e responder. Então, assim, é um pouco desabafo e é um pouco, vamos chamar de letramento também. É ensinar como é que se responde isso. Né? Então, eu vou falar algumas frases de hater. Eu fiz uma brincadeira com o Saulo, mas eu vou... Quando o Saulo estava aqui, eu fiz uma brincadeira, uma frase de uma pessoa inelegível, mas eu vou falar deliberadamente que é uma frase do Bolsonaro, isso está na internet, então tem frases aqui. Vamos lá, então. Uma frase, entre aspas. Quem usa cota está assinando embaixo que é incompetente. Eu não entraria em um avião pilotado por um cotista, nem aceitaria ser operado por um médico cotista. Bolsonaro 2011. É profundamente lamentável o tipo de afirmações como essa, né, partindo de uma pessoa pública, né, que tem aí uma série de possibilidade de capacidade de intervenção, uma série de seguidores, né? E essa afirmação contraria todas as evidências, né? Não há nenhuma evidência de que alunos cotistas ou profissionais, né, que ingressaram no ensino superior através de cotas são menos competentes do que alunos não cotistas. Aliás, o contrário. Muitas pesquisas já vêm sendo realizadas que provam que, em muitos casos, alunos cotistas têm um resultado melhor na sua formação acadêmica do que alunos não cotistas. Então, a afirmação é leviana, a afirmação é irresponsável e a afirmação é racista. Não tem respaldo na realidade. É racista. Não tenha dúvida. Outra frase. Isso não pode continuar existindo. Tudo é coitadismo. Coitado do negro, coitado da mulher, coitado do gay, coitado do nordestino, coitado dos piauiense. Vamos acabar com isso. Bolsonaro 2018. Outra questão também lamentável, né? E o mais lamentável, na verdade, viu, Daniel, é que, além do Bolsonaro, esse tipo de reflexão, esse tipo de afirmação, esse tipo de pensamento, a gente pode encontrar várias pessoas até simples, né? Que reproduzem esse tipo de pensamento, né? Como vocês sabem, eu sou professor, né? Eu frequento sala de professores há muito tempo, convivo com professores há muito tempo, e dentro do meu grupo, né? Das minhas relações, vez por outra eu escuto, inclusive alguns colegas, né, dizendo o seguinte: poxa, Fábio, o mundo tá muito chato, né, hoje a gente não pode falar nada, hoje tudo essa chatice, né. Na verdade, o que eu tenho percebido é o seguinte: nunca foi possível, nunca se pôde ser machista, racista, homofóbico, nunca se pôde. Hoje, essas vítimas estão se sentindo um pouco mais empoderadas. E as pessoas que são racistas, homofóbicas, estão sentindo saudade de manifestar essas violências sem ser incomodados. Na verdade é isso. É outro absurdo, Daniel. Sim. Outra frase que o hater falou. Entre aspas. Que dívida?
Eu nunca escravizei ninguém na minha vida. O negro não é melhor do que eu e nem eu sou melhor do que o negro. Bolsonaro 2017. Essa questão da dívida, né? Nunca escravizei ninguém, é muito interessante a gente refletir um pouco sobre isso. Evidentemente, né, que pessoas brancas, hoje no Brasil, muitas das pessoas brancas, de fato não escravizaram ninguém. Mas é importante a gente observar o seguinte, né? A escravidão foi uma instituição que perdurou para o Brasil 380 anos. Mais de 70% da história do Brasil se deu sob a escravidão. Então, muitas famílias, hoje em dia ainda, estão tirando dividendos do passado escravista, né? Claro, essas pessoas que estão tirando dividendos do passado escravista não podem ser responsabilizadas pelo passado, né? Por aquilo que seus antepassados fizeram. Mas elas podem ser, sim, responsabilizadas pelo que estão fazendo hoje e pelo que vão fazer no futuro. Né? Entender que seu privilégio hoje teve origem na exploração de outros seres humanos é um compromisso ético, é um compromisso político, é um compromisso civilizatório. Então, sim, devemos sim cobrar a essas pessoas que se manifestem e que tenham ações efetivas de reparação, sim. Maravilhoso. O hater disse: mas eu sou branco e também sofro racismo. Me chamam de branquelo azedo. Isso é racismo reverso. Curto e grosso, Daniel. Vamos curto e grosso? Curto e grosso. Bora! Racismo reverso só na terra plana. Entenderam? Entenderam? O racismo é uma estrutura, é uma ideologia de dominação. Portanto, pratica-se o racismo quem tem poder de praticar. A população negra, historicamente, sempre foi população vulnerabilizada, subalternizada, destituída de poder. Então, a ideia de racismo reverso chega a ser algo inacreditável, né? Dizer que racismo reverso não existe em 2023. Racismo reverso só na Terra plana. Boa. O hater disse... E esse aqui, nossa, tem um monte no YouTube, no vídeo da Roberta. É impressionante. Dúvidas? Vá no YouTube, aproveita e curte, se inscreve no vídeo da Roberta, Roberta Rodrigues. Vamos lá, o hater disse: os haters. A mulher negra que alisa o cabelo ou pinta de louro é racista também. Está negando a sua origem. Essa mulher negra que pinta o cabelo, alisa o cabelo, ela está inserida numa sociedade racista. Sociedade que nega, né, os valores que são próprios da população negra, que nega as características que são próprias da população negra. Então, muitas dessas mulheres negras, né, utilizam artifícios para poder serem aceitas nesses espaços que são marcadamente racistas. Na verdade, essa questão, na verdade, é um sinal da vítima. Ela é uma mulher vítima do racismo. Na minha família, muito interessante, o Daniel, minhas primas, como eu já disse aqui, são mais velhas do que eu, né? E a maioria das minhas primas tem uma marca de queimado no cabelo, né? Isso é em função, isso eu vivi na minha casa, senti a minha mãe fazendo isso, lembrando o cheiro de carne queimada, né? Passando ferro quente no cabelo, usando enê no cabelo, como uma estratégia para serem aceitas dentro de uma estrutura racista. Então, esticar o cabelo, alisar o cabelo, primeiro a mulher negra, como qualquer mulher, faz o que ela quiser com o corpo dela, né? Mas esticar o cabelo, alisar o cabelo, pintar o cabelo de louro, isso não tem nada a ver com racismo, né? Isso não está impedindo ninguém de viver por conta disso, né? Então, não tem a ver com racismo. Pelo contrário, pode ser uma manifestação e pode ser um efeito do racismo sobre as mulheres negras. Boa. Fechamos o Prosa Choque de Realidade. Você consegue identificar qual é, hoje em dia, o principal desafio com relação a luta antirracista? A luta antirracista, letramento racial, aceitação. Interessante isso nessa pergunta, Daniel. Principal desafio. O principal desafio é colocar a luta antirracista como uma prática cotidiana, como uma prática diária das autoridades públicas, né? E também
das pessoas no nosso cotidiano. É construir uma cultura antirracista onde quer que a gente esteja. Construir uma consciência antirracista onde quer que estejamos. No meu entendimento, esse é o principal desafio. Né? E é um principal desafio e é uma necessidade, é imperativo para que a gente possa ter um futuro diferente, né? Sim. Ser antirracista. Sim. Eu tinha colocado aqui, olha... o roteiro é só para orientar, né? Porque eu botei aqui indicações de filmes, séries e livros. Ele já falou um monte, então eu espero que vocês tenham anotado ao longo do nosso papo aqui. Sim. Vários livros, séries. Tem mais algum? Tem algum assim que... Para começar, eu não sei nada sobre racismo, antirracismo, práticas. Tem um principal, tem um incrível... Lançado recentemente, né? Livro da professora Inaê Lopes dos Santos, professora, professora da Universidade Federal Fluminense, Racismo Brasileiro. Editora autêntica. É um bom começo. É um excelente começo. Racismo Brasileiro, Inaê Lopes dos Santos, né? Vale muito a pena, né? Já que você está me dando esse espaço, né? E como a gente aqui valorizou pra caramba, né? O reconhecimento do privilégio da branquitude, professora Cida Bento, O Pacto da Branquitude. Tá. O Pacto da Branquitude. Professora Cida Bento, eu não lembro mais. Companhia das Letras. Tá. Companhia das Letras. Tá. Professora Cida Bento. Então, são duas indicações, né? Livros absolutamente acessíveis, mas com uma leitura agradabilíssima e que certamente vai fazer diferença a leitura dessas duas indicações. Sim. Inaê Lopes dos Santos, Racismo no Brasil, Racismo Brasileira, né? Editora autêntica. Professora Cida Bento, O Pacto da Branquitude, editora Companhia das Letras. E eu quero indicar um filme do Lázaro Ramos, Medida Provisória. Pronto, sensacional. Vale. Estamos fechando. Como que as pessoas podem te achar? Você dá palestras? Sim. Quem quiser, enfim... Te trazer para a empresa, instituições, possível? É possível, como te acham? sim. No Instagram, Fábio50. Instagram, Fábio50, vai lá na mensagem lá, coloca lá um telefone que a gente retorna, né? Instagram é Fábio50. Sim, tá escrito aqui embaixo. Tá lá, Fábio50 no Instagram. E meu e-mail também pode ser utilizado, né? fabioschistoria@gmail.com. Fábio schistoria@gmail.com. Tô lá à disposição, galera. Muito obrigado. Poxa, Daniel. Eu vou olhar para vocês e falar, não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Não é isso? Não tem mais desculpa. O Fábio, depois, ele ficou agora aqui nos bastidores, ele vai me indicar pessoas e temas para a gente poder desmembrar um pouquinho isso aí. Com certeza. Ele vai falar isso aqui e preparem-se para outros temas incríveis que não precisa mais ser básico, porque o básico a gente já falou hoje. Pronto. Muito obrigado. Muito obrigado, foi incrível. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos e todas aí pela audiência e sejamos antirracistas. O período da neutralidade acabou. Ouviu? Sejamos antirracistas. Muito obrigado a vocês que vieram com a gente até aqui. Volto com o papo do YouTube, @prosachoque. Tem que se inscrever, tem que ativar o sininho, tem que compartilhar, falar para todo mundo e valeu demais, pequenas porções de dinheiro, muito legal. Se vocês gostarem dos vídeos, valeu demais. No Instagram, @prosachoque e @daniel.lage. Muito obrigado, até o próximo. Por isso me provoque. Aqui é a Prosa Choque.